Irmãos, nós estamos aqui no improviso quase que total, mas com muita boa vontade, querendo servir a igreja e querendo trazer uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo e de estímulo para a nossa igreja num momento como esse. Estamos aguardando as repercussões do decreto do governador, mas acima do decreto e com toda boa vontade queremos servir ao nosso Deus. Nós preparamos aqui alguns cânticos e depois vamos trazer a palavra para a igreja. Vamos fazer uma oração? Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a tua bênção, pedindo que o Senhor estenda as mãos sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo que vive debaixo dessa pandemia do coronavírus. Sabemos que estamos nas tuas mãos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agora pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos oriente, que não tenhamos medo de ir até a tua palavra e buscar a orientação que é segura e abençoadora. Também queremos descansar em ti, sabendo que o Senhor cuida dos seus pessoalmente, de cada um, nome por nome, casa por casa, família por família. Vem nos abençoar nessa noite também com a palavra que nos ensina e que nos inspira. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar alguns cânticos? Próximo cântico, Deus que se importa comigo.
Há um Deus dos céus, é um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Oh Deus, estou em tuas mãos. Eu entrego tudo o que sou. Oh Deus, estou em tuas mãos. Eu entrego tudo o que sou. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Oh Deus, estou em tuas mãos. Eu entrego tudo o que sou. Oh Deus, estou em tuas mãos. Eu entrego tudo o que sou. Eu entrego tudo o que sou. Eu entrego tudo o que sou. Amém. Quero te louvar. Vês-me perfeito como sou. Quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo que sei, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Vês-me perfeito como sou. Quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim
sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor, tu estás aqui. Há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Vamos orar nesse momento, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Pai, nós te damos graças, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que se importa conosco, o Senhor é o Deus que tem cuidado das nossas vidas, Pai. O Senhor, queremos estar tranquilos, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos e que nem o mal nos acomete, sem que essa seja da expressa vontade soberana do Senhor, Pai. Portanto, nós queremos descansar em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus soberano, que cuida das nossas vidas. E queremos te adorar, te exaltar e te bendizer, porque o Senhor é o único Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. A Ti seja toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, essa é a nossa primeira transmissão ao vivo do culto da Igreja de Vila Nova este ano. E estamos transmitindo pelo canal do Reverendo Hélio, no YouTube. No momento estamos com 27 pessoas assistindo. E estamos transmitindo também pelo Instagram, que o som está melhor. Se você quiser ir para o Instagram, IP de Vila Nova, lá no Instagram é onde nós estamos transmitindo. Eu quero ler com os irmãos na Bíblia, Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, verso 39 a 49. A palavra do Senhor diz assim: mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade, tendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, crendo e confiando na Tua palavra e na Tua condução. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo traga iluminação ao nosso entendimento, às nossas vidas. Visita cada irmão, cada irmã na sua casa, que neste momento nos acompanha pela internet. Derrama sobre o seu lar a sua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler a tradução de uma música muito famosa, que é muito conhecida e até mesmo cantada entre nós, que é a letra da música Imagine, de John Lennon. Ele diz assim, traduzido em português: imagine não haver paraíso. É fácil de você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine não existir países. Não é difícil de fazer. Nada pelo que tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. Imagine não existir posses. Me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando todo mundo,
Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo viverá como um só. Essa é uma das canções mais famosas dos Beatles. Ela reflete os ideais de uma geração que ousou rebelar-se contra os valores cristãos tradicionais, propondo uma paz mundial sem a presença de Deus, uma paz do nosso jeito, vivida com liberdade, tempo de lá para cá. A proposta era totalmente existencialista, voltada para o presente, para o imediato. As frases de Lennon nessa canção deixam isso muito evidente. Ele diz, não, imagine não haver paraíso, mas apenas o céu que está em cima de nós. E imagine todas as pessoas vivendo somente para o hoje. Para essa geração da qual nós somos sucessores e herdeiros, a promessa de Jesus para o ladrão aqui da cruz, do texto que nós acabamos de ler, ela não tem propósito algum, na verdade, ela é um despropósito, porque fala de uma vida depois, de uma vida além do que nós podemos viver aqui nessa terra. Jesus já está na cruz, ele já intercedeu pelo seu povo, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e essa é a primeira das 7 palavras de Cristo na cruz. Ele ficou crucificado das 9 da manhã até as 3 da tarde. Essas 6 horas divididas em 2 períodos. Das 9 ao meio-dia, Jesus fala 3 frases. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Para este homem que está crucificado ao seu lado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, verso 43. E ele diz para João, de frente da cruz, com Maria, sua mãe, ele diz para ele, eis aí, mulheres, e eis aí, rapaz, está a sua mãe, João 19, 26 e 27. Depois, do meio-dia até as 15 horas, a Bíblia diz que há trevas sobre a terra. Nada se registra até que por volta das 15 horas o Senhor Jesus diz 4 frases, uma seguida da outra praticamente. Ele diz quase no final, João 19, verso 30, está consumado. E agora, Lucas 23, 46, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Segundo William Hendrickson, Lucas registra no capítulo 23 as 3 palavras nas quais o amor de Deus está refletida no seu Filho e se expressa de forma a mais enfática. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele diz para este homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele diz no final, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas chama a crucificação de Cristo de este espetáculo. Você pode ver aí, capítulo 23, verso 48, que nós acabamos de ler. A mesma palavra que foi traduzida no versículo 35 por o povo observava tudo. A crucificação era algo preparado para ser visto, para ser observado, para ser interpretado. Ao redor da cruz, nós temos uma multidão que lamenta enquanto observa e interpreta tudo à sua maneira. Temos as autoridades, os soldados que zombam e escarnecem de Jesus, mas temos também estes 2 outros crucificados que vivenciam tudo, estando do mesmo lado, do lado de Cristo, ou seja, pendurados, crucificados numa cruz. A última pergunta que é feita a Jesus Cristo antes da sua ressurreição, ela é tanto uma afronta, ironia. As perguntas que são feitas a Cristo mostram a condição de muitos que estão perdidos, que não são, e nós também, porque a única coisa que eles conseguem entender de salvação é o presente, é o agora, é o hoje, assim como John Lennon canta na sua música Imagine. Pois eles se apegam às coisas deste mundo para inquirir aquele que representa toda a eternidade, mas também a fala do outro ladrão e também do centurião apontando para o significado da cruz. Quando ele diz, não és tu o Cristo, nós temos aqui a grande ironia da cruz. A grande ironia da incredulidade é proclamar a verdade sem crer nela. Não és tu o Cristo? O que ele está perguntando é a mais pura verdade. Jesus é o Cristo, mas ele não sabe, ele não crê. Ele acha que se Jesus é então o Cristo, o Messias prometido, ele tem poder para que todos desçam da cruz e possam ir embora. Salva-te a ti mesmo e a nós também. A grande tragédia da incredulidade, meus irmãos,
é definir a salvação apenas em termos circunstanciais, existenciais, para hoje, para agora, para daqui a pouco. O perigo iminente, o perigo próximo, o perigo que está ao lado, não aqueles que têm implicações eternas. Quando se fala em salvação, pensa-se apenas nesse perigo que está perto da morte física. No entanto, Jesus diz ao outro homem que ele estará com ele hoje, no paraíso, na eternidade. O ladrão queria ser livre da cruz e do seu sofrimento físico, nada mais. E muitos se aproximam de Cristo nos cultos modernos, têm um sentimento, mente, estão tendo que fechar os seus templos do mesmo jeito que nós fechamos o nosso, por ter uma visão um pouco mais realista da vida e saber que as promessas de Deus, elas não são só para agora, para daqui a pouco, para amanhã, mas elas têm a ver com a eternidade. E algo que esse vírus veio ensinar para nós é que nós precisamos pensar toda a eternidade que se estica diante dos nossos olhos. Muitas pessoas que vêm à igreja são como aquela mulher que estava tendo um problema no seu casamento e pediu auxílio para o pastor a fim de que salvasse o seu casamento. E ele então falou de Jesus para ela e pediu para conhecer o marido, e eles começaram algumas sessões de aconselhamento. Daqui a pouco o marido estão frequentando os cultos, e aquele homem foi se encantando com o evangelho, ele foi se encantando com a igreja, e de repente ele melhora no seu relacionamento com a sua esposa, e aquilo é agradável, e então ele começa a servir na igreja, é eleito diácono pela congregação, e aquela esposa procura o pastor e diz para ele, tão chateada da vida, mas eu não queria isso, eu só queria salvar o meu casamento. E aí o marido ficou na igreja e ela saiu da igreja. Olha só que contradição. Ela buscou ajuda, mas ela não queria ajuda que salvasse o marido. Ela queria ajuda que salvasse apenas o casamento. E um casamento com um cristão não estava nos seus planos. Estava nos seus planos um marido que lhe servisse quando ela quisesse e desejasse. Segundo, o texto diz, o Senhor ouve o outro ladrão e ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares na eternidade. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso é uma promessa para um arrependido a partir da cruz, verso 40 até o verso 43. Marcos e Mateus nos dizem que os malfeitores crucificados ao lado de Cristo blasfemavam e falavam mal de Cristo. Lucas, todavia, tece detalhes inesperados para nós, apontando para o fato de, mesmo na cruz, a graça de Deus trabalha e transforma corações. A salvação é para o pior dos pecadores, mesmo para um crucificado condenado por seus erros e crimes. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, que o evangelho, o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais ele, Paulo, era o principal. E Paulo se considerava o principal porque ele chegou mesmo a perseguir a igreja e maltratar cristãos e o cristianismo. Mas aquele homem, ele diz umas coisas interessantes. Ele diz para o outro ladrão, malfeitor do seu lado, nem menos temes a Deus estando debaixo da mesma sentença? Estando ao lado de Cristo na cruz, aquele homem conheceu e experimentou o quebrantamento. O outro não. Condenação com a justiça. Percebe que não tem outra alternativa a não ser suplicar a graça como favor não merecido da parte de Deus para si mesmo. Ele faz para Jesus que está ali crucificado ao seu lado. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse é o seu pedido. E esse pedido a Cristo reflete, torna público o seu ais. Ele estará com Cristo no paraíso. Exatamente a palavra que John Lennon diz que não existe, quando ele diz, imagine não haver paraíso. E Jesus disse, contrariamente ao que John Lennon cantou, e nós muitas vezes repetimos, cantando em casa, que de fato nós estaremos com Cristo é no paraíso, e não apenas debaixo do céu. E observe o que Jesus diz nessa frase. Primeiro, ele diz, hoje mesmo. Sem obras, sem méritos, sem realizações,
criminoso, condenado, crucificado, salvo graciosamente, salvo definitivamente, salvo completamente, porque hoje mesmo ele estará com Jesus no paraíso. Observe que a segunda expressão é ainda melhor, pois ele diz, hoje mesmo estarás comigo. Ele vai estar, não é no purgatório esperando o céu, ele estará com Jesus, mesmo estando nos braços da morte, porque quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é salvo para estar com Jesus, e não apenas estar no céu. Ele estará com Jesus no paraíso. A palavra paraíso aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Aparece aqui, no verso 43, apontando para o lugar da bem-aventurança eterna prometida ao ladrão arrependido na cruz. Cristo também está assegurando ao ladrão arrependido da cruz que o estado intermediário entre a morte e a ressurreição não é um estado de abandono num lugar de sono. Quem morre na fé está com e definitivamente ao lado de Jesus, aguardando a sua vida. Ele fala, a segunda vez que a palavra paraíso aparece na Bíblia, em 2 Coríntios 12, 4, quando Paulo diz que ele foi levado ao paraíso, para ouvir de Deus palavras inefáveis, as quais não é sequer lícito proferir diante dos homens. E a terceira vez que a palavra paraíso aparece na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, falando do lugar onde fica localizada a árvore da vida, a qual poderá dela se alimentar aquele que perseverar no seu primeiro amor até o fim. O paraíso é a habitação dos justos. O seio de Abraão. O paraíso é o céu. Qualquer distinção feita entre eles no decorrer da história da igreja não se baseia diretamente nas Escrituras. Charles Rod diz que tudo que o crente à beira da morte necessita saber é que ele vai estar com Cristo, nada mais. Em terceiro e último lugar, o espetáculo da cruz é a manifestação da justiça de Deus, porque quando Jesus morre, ele entrega e lhe rende o seu espírito, e como nós vimos no domingo passado, ele não foi umas respostas, algumas reações imediatas que vale a pena você observar aí no texto. Primeiro, verso 47 diz que o centurião vê Jesus morto. O centurião é um soldado do grupo daqueles que estavam zombando e escarnecendo de Jesus, e ele diz, este verdadeiramente é um homem de Deus, era justo. Depois, no verso 48, diz que a mesma multidão que estava ao redor e que veio olhando Jesus, a palavra de Deus diz que essa multidão viu, e a multidão continua se lamentando do que viu e permitiu e voltou favorável para que o povo fizesse contra Jesus. Obrigado pela água, é uma benção. Mas observe mais aqui no texto. O verso 49 fala dos discípulos, e é surpreendente que o texto fala dos discípulos, é a última afirmação do texto. Diz que os discípulos vivem esse momento distantes, distanciados do seu Senhor. Eles não sabem o que está acontecendo, mas eles saberão quando o Senhor Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Esse texto mostra algumas coisas para nós que eu gostaria de trazer como aplicação. Primeiro, Cristo não quer uma fé interesseira, casuísta, utilitarista, que só pensa no agora e no daqui a pouco. Ele quer o seu coração, ele quer a sua adoração, ele quer a sua entrega pessoal o tempo todo. Num culto onde podemos estar todos juntos, mas num momento como esse, em que nós somos obrigados a ficar em casa por uma questão de saúde. O seu coração, ele é de Jesus o tempo todo, ou você ficará de longe observando as coisas acontecerem? Segundo, Cristo deseja o seu arrependimento sincero, a sua entrega por completo, do jeito que você está, para Ele te dar o que Ele prometeu. Reconhece a si mesmo como pecador e reconhece a si mesmo como salvo pela graça imerecida de Jesus. Terceiro, todos nós agimos pelo que vemos e interpretamos. A grande questão é se nós estamos vendo certo e interpretando certo.
Por isso, nós cremos que a Escritura é um guia apropriado para a nossa fé, porque a palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil e digna de inteira aceitação para nos ensinar, para nos repreender, para nos educar na justiça e nos tornar perfeitos para a glória de Deus. A Escritura nos ajuda a ver, a Escritura nos ajuda a discernir, a Escritura nos ajuda a interpretar corretamente, para também andarmos corretamente com Deus. John Lennon estava totalmente equivocado. Há um paraíso acima dos céus e muito além dos céus. E ele nos foi prometido por Jesus Cristo quando ele estava naquela cruz. E você precisa responder à cruz. A cruz é um instrumento de morte que te traz o perdão dos seus pecados e a sua salvação, ou ela é apenas um espetáculo ao qual você vai aplaudir no final, ou chorar, dizendo que foi emocionante. Nós não queremos apresentar Jesus simplesmente para as pessoas chorarem ou aplaudirem. Nós queremos apresentar Jesus para que elas creiam, se arrependam e se entreguem a Ele, porque Ele não permaneceu naquela cruz. Ele se levantou ao terceiro dia. Vamos orar?